bem-vindos ao Câmara Verde, o nosso espaço para falar sobre meio ambiente e trazer ideias e projetos bacanas que têm dado certo. Agora, é impossível entrar nesse assunto sem tocar num ponto, o saneamento básico. O nome por si só já diz muita coisa, é o mínimo que a gente precisa para viver bem. E é o que a gente vai explorar no programa de hoje, que surgiu inspirado na campanha da fraternidade. Como está o saneamento básico na nossa cidade? Como é que eu entro nessa história? Como é que eu posso ajudar? Bom, fica com a gente porque essas respostas e muitas outras perguntas a gente vai encontrar na próxima meia hora. E a preocupação com as consequências da falta de saneamento básico chegou até a Igreja Católica, que esse ano colocou esse como tema da campanha da fraternidade em 2016. Dona Luzia, de 58 anos, convive de perto com a realidade mostrada no vídeo de divulgação da campanha da fraternidade deste ano. Moradora da comunidade do Maruim, zona leste de Natal, há mais de 40 anos, o vizinho permanente dela é o esgoto. Porque traz muitas coisas ruins, barata, rato, mosquito e agora coxar dessa zinca. Incômodo que agrava problemas de saúde. Com pé diabético, ela diz que foi orientada a não fazer o curativo em casa. Eu tive doente, não podia nem fazer um curativo aqui. Ia diretamente para o posto, porque a doutora não queria que eu fizesse um curativo aqui, por causa das bactérias. Por isso, Dona Luzia almeja um sonho, que também é de toda a comunidade. A escada não já está pronta, porque não bota a gente para lá. Porque eles disseram que já está pronta. Está faltando o que para botar a gente lá? Quer um local digno. É, um lugar digno para a gente morar. Preocupada com essa realidade da falta de saneamento básico, a Igreja Católica lançou a campanha ecumênica Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Se você parar cada R$1 investido em saneamento básico, ele é de volta, ou seja, a sociedade ganha R$4. A cada R$1, R$4 volta em qualidade de vida. No ano de 2011, por exemplo, 400 mil pessoas morreram vítima de diarreia. E se a gente olhar, 56% dessas pessoas eram crianças de 0 a 5 anos de idade. Para abordar o tema, a igreja tem ido ao encontro da comunidade. São essas as preocupações em que a igreja chama a atenção e por a nossa igreja ser dividida, a gente tem um sistema de dividir ela através de zonais, nós somos 14 zonais e hoje já somos 101 paróquias e áreas pastorais, que a igreja vai ao encontro dessas paróquias e desses zonais e lá a igreja vai conscientizando e fazendo assim aquele efeito de cima para baixo, onde todas as paróquias e os paroquianos tomam consciência dessa formação. Você certamente em algum momento já se deparou com alguma rua em obras. Bom, isso tem uma explicação, viu? É porque até 2018 a capital precisa estar completamente saneada. E até lá, motoristas e moradores vão ter que encarar ruas esburacadas, barulho, poeira, como um mal necessário. Natal começou a ser saneada na década de 30. Os bairros da Ribeira e da Cidade Alta foram os primeiros a receber as obras de infraestrutura. Segundo o historiador Luiz Eduardo Suassuna, na época, o saneamento começou para evitar a proliferação de doenças. E uma das primeiras medidas adotadas foi exatamente tirar o cemitério de dentro da cidade. O cemitério de Natal, ele era ao redor da matriz Nossa Senhora da Apresentação, que a gente chama de Catedral Velha. Era ao redor da igreja e algumas pessoas
eram sepultadas também dentro da igreja. Devido às epidemias, principalmente de cólera, o cemitério ele é tirado da cidade e é construído o cemitério do Alecrim. Interessante que o documento que manda construir o cemitério do Alecrim diz que deveria ser construído fora da cidade. Quer dizer, naquela época o Alecrim não era um bairro de Natal, era uma coisa distante. Décadas depois, a cidade se desenvolveu, mas o saneamento não acompanhou esse crescimento. Candelária foi um bairro que cresceu bastante nos anos 90 e aí, devido à falta de infraestrutura, principalmente rede de esgoto, o plano diretor passou a ter a restrição de crescimento daquele bairro. Então a gente percebe que as áreas que poderiam ter um bom adensamento, um crescimento maior, até mais próximos onde as pessoas trabalham, elas têm esse limitador da falta da infraestrutura. Isso faz com que não haja um adensamento considerável lá. De acordo com dados do IBGE, apenas 35% dos habitantes de Natal são beneficiados com o sistema de coleta de esgoto. Boa parte do que é coletado vem aqui, para a estação de tratamento do Baldo. Em funcionamento desde 2011, a ET do Baldo recebe os dejetos de vários bairros, a maioria localizados na zona leste da cidade. São 340 mil pessoas beneficiadas com o sistema. Os esgotos que chegam aqui são tratados e só depois despejados no rio Potengi. Para levar o saneamento a toda a população de Natal, foi criado o programa Natal 100% Saneada, iniciativa do governo do estado em parceria com a União. As obras iniciaram em abril de 2015 e já foram construídos 250 quilômetros de redes coletoras. O projeto é de 865 quilômetros de redes coletoras por toda a cidade. Fizemos aproximadamente 250 quilômetros de rede coletora. A obra é composta, além de rede, por estações elevatórias, que são as estações de bombeamento, e estação de tratamento de esgoto. Até o momento executamos esses 250 quilômetros de rede, dos aproximadamente 900 que temos para fazer, e esperamos nesse semestre estar iniciando as estações de bombeamento e as estações de tratamento de esgoto. As obras também incluem 2 estações de tratamento de esgoto. A CAERN tem um prazo de 2 anos para concluir a construção. Das 8 estações que funcionam atualmente em Natal, apenas a moderna ET do Baldo vai continuar em funcionamento. Hoje nós temos algumas estações de tratamento de esgoto em funcionamento, mas com a implantação das novas estações, que uma será na Zona Oeste, que é a ET Guarapes, e uma na Zona Norte, que é a ET Jaguaribe, ficaremos em operação apenas com essas 2 ETs novas e a estação de tratamento de esgoto do Baldo, que é essa que já está funcionando desde 2011 e tem a tecnologia similar às novas que serão implantadas. Com as obras concluídas, Natal vai se tornar a primeira capital totalmente saneada no Brasil. Muito se fala sobre a importância, mas você sabe o que é o saneamento básico? Bom, é uma questão bem complexa, viu? Que vai muito além do tratamento de um simples esgoto. A senhora sabe o que é saneamento básico? Sei. O que é? É feito a drenagem na rua, banheiro. Canalização das águas, das águas fluviais, é isso? Manter a água correta, a água do esgoto, da privada, da torneira, cada um vai para um canto. Tipo os esgotos que ficam por baixo do calçamento ou do asfalto para fazer com que as ruas não fiquem alagadas ou do jeito que a gente vê hoje em dia, né? Sempre com muita lama, com muito esgoto aparente nas ruas, isso sempre faz mal à saúde da gente. As águas, em vez de escorrer para a rua, escorre para dentro do esgoto e vai sair num destino qualquer. Mas saneamento básico não é só isso. O professor e engenheiro sanitarista da UFRN, Manuel Lucas, explica pra gente. O saneamento básico é um conjunto de ações que passam primeiro pelos os 4 vetores ou os 4 pilares principais, que é o esgotamento sanitário, a distribuição de água, o resíduo sólido, que chamamos de lixo, e as águas pluviais. Mas vai além disso, porque aí hoje nós temos um conceito de saneamento ambiental que é mais amplo do que o saneamento básico. Um exemplozinho bem claro, o combate, por exemplo, o Aedes aegypti. Ele não pode ser só combatido pelo governo, porque o governo sozinho não teria condições. Então o cidadão tem que entrar.
Outra coisa, o cidadão, na hora que ele cuida da limpeza de sua casa, ele está contribuindo com o saneamento básico, com a saúde dele. Então, saneamento básico e saneamento ambiental, esse conjunto, isso é saúde pública. Apesar da importância, poucos gestores investiram em saneamento básico. A obra é considerada cara e sem visibilidade para os governantes. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que no mundo, 2,5 milhões de pessoas sofrem com a falta de saneamento básico. Um número alarmante e que atinge diretamente a qualidade de vida da população. Os organismos mundiais sabem isso mais do que qualquer outra coisa. Porque você investe, por exemplo, $1 no saneamento básico, a gente chama investimento. Por que investimento? Porque na hora que você põe $1 lá no saneamento básico, seja na distribuição de água, seja no esgotamento sanitário, seja no lixo e tal, você está ganhando 4 na saúde. E saúde é caro. Portanto, aqui no Brasil nós vivemos gastando com a saúde, temos uma saúde horrível, porque não tem quem aguente, é muito caro saúde. Não se teve a prevenção de se aplicar no saneamento básico para que o cidadão não adoecesse. Depois que ele já está doente, acabou. Ele vai ter que ser tratado, toda doença é muito cara. Qualquer coisa que implique na saúde cidadã é muito cara, então esse é que é o problema, entendeu? Por isso que a gente chama investimento no saneamento básico, não é gasto. Se esses governos tivessem pelo menos qualidade, fossem pelo menos pessoas inteligentes, eles iam perceber que o melhor era ele aplicar no saneamento básico. É fazer o esgotamento sanitário direitinho, distribuir uma água de qualidade, uma coleta de lixo adequada, água pluvial bem tratada digamos, a drenagem urbana bem feita, o esclarecimento da população com campanhas. Isso ajudaria muito e ele iria sobrar muito dinheiro para ele investir em outras coisas. Ainda segundo a ONS, para cada $1 investido em água e saneamento, são economizados $4,3 em serviços de saúde. Uma conta simples que poderia ser valorizada pelos gestores. Falta qualidade a esse povo e não querem procurar os profissionais de saneamento básico, aliás, não querem nos ouvir. Porque acham sempre que a gente está só cobrando que faça investimento em saneamento básico. Nós estamos corretos, certos, e o caminho é este. E se eles forem por outro caminho, vão se dar mal, e a população tem que cobrar deles por isso. Agora, se tem uma coisa que joga todo esse esforço e trabalho pelo saneamento básico por água abaixo, são os esgotos clandestinos. Os prejuízos são imensos. Um deles são as praias poluídas, viu? Isso porque com o despejo da água servida no mar, elas acabam se tornando impróprias para banho. No meio-fio dessa rua, no bairro Lagoa Seca, na zona leste de Natal, a água suja escorre a céu aberto. Um problema que incomoda os moradores e ainda prejudica o meio ambiente. Os problemas ambientais são diversos, né? Primeiro, relacionados à saúde pública, porque o despejo dessas águas em via pública muitas vezes vão parar nas partes mais baixas da bacia de drenagem, acumula, a possibilidade de procriação de vetores, a exposição direta da população. E há também o problema ambiental de forma objetiva relacionado à contaminação do próprio solo e dos corpos d'água. Na tentativa de diminuir as ligações clandestinas, a Secretaria de Meio Ambiente faz fiscalizações em vários bairros de Natal. Nós acompanhamos o trabalho aqui no bairro de Lagoa Seca e encontramos várias situações onde a água é jogada na rua de forma irregular. Os números de casos como esses chamam a atenção. Em 2015, foram 350 denúncias de casas, pontos comerciais e ruas inteiras em situação irregular. Neste ano, o setor já recebeu mais de 100 denúncias em apenas 3 meses. A gente trabalha com a denúncia da população, trabalha também com solicitação de alguns órgãos, como o Ministério Público, a PGM, a própria CAERN, a ASBAN. São órgãos que solicitam a gente para fazer a fiscalização nos locais, onde está acontecendo o lançamento de água servida para a via pública. Para identificar uma ligação clandestina, é importante ficar atento a alguns detalhes. Normalmente, onde está tendo o lançamento da água servida, a água de coloração azulada indica que é uma água de máquina de lavar ou de pia, às vezes resto de alimento também de pia.
a vegetação no entorno onde está sendo jogado, que demonstra que é um local onde já vem acontecendo há muito tempo esse empoçamento, esse lançamento de água servida no local, que dá para a gente identificar quem é o infrator que está cometendo esse ilícito. Confirmado o crime ambiental, é aplicada uma multa que pode ultrapassar os R$ 6.000. Nas áreas carentes da cidade, o supervisor de fiscalização ambiental explica: antes de aplicar a multa, é feito um trabalho de conscientização com a população. Em se tratando da população mais pobre, a fiscalização normalmente ela emite uma notificação explicando que isso é uma infração ambiental, que há previsão de penalidades e estabelece um prazo razoável para que o proprietário resolva esse problema. Os moradores das ruas que não possuem rede coletora também devem dar um destino correto à água servida, alerta o supervisor de fiscalização ambiental. O Código de Meio Ambiente do município ele estabelece que nos locais onde não há rede coletora de esgoto, a responsabilidade pela destinação adequada desses efluentes é do proprietário do imóvel. É o que se entende por destinação adequada. Então, os esgotos sanitários têm que ser lançados para um tanque séptico associado a um sumidouro, as águas servidas direcionadas para esse sistema. Então, isso é o que se entende como, no mínimo, um sistema o mínimo adequado para receber esse tipo de efluente. O lançamento indiscriminado para o quintal, para a via pública, isso é um lançamento irregular e inadequado que traz problemas ambientais de toda a ordem. Mas o que fazer se na minha ou na sua casa o saneamento não tiver chegado ainda? Bom, existem maneiras de minimizar o impacto do esgoto na natureza. E é isso que a gente vai aprender agora nessa Dica Verde. Oi Mirella, oi para você que está assistindo ao Câmara Verde. O nosso assunto aqui hoje é o que eu e você podemos fazer para poluir menos os esgotos com os resíduos que nós mesmos produzimos. A primeira dica é: jamais despeje óleo de cozinha na pia. Tintas à base de óleo e fluidos de veículos também não devem chegar aos esgotos. Existem outros hábitos que você pode adotar no dia a dia e que vão contribuir muito para o meio ambiente. Na hora do banho, use o mínimo possível de shampoo e condicionador. Para fazer faxina em casa, utilize quantidades menores de produtos de limpeza. Dê preferência ao detergente e sabão em pó com pouco ou nenhum fosfato na fórmula. Em excesso, ele provoca a diminuição do oxigênio na água, prejudicando a vida marinha. Não descarte pilhas e baterias em lixo comum. Elas contêm metais pesados, como o mercúrio, e devem ser separadas e descartadas em pontos de entrega para reciclagem. Não utilize inseticidas em hortas e plantações. E não jogue lixo em terrenos baldios, nas ruas, rios, lagoas e no esgoto. Ah, tem mais uma dica. Remédios e cosméticos vencidos também não devem ser despejados. Se estiverem dentro da validade, faça uma doação para uma instituição carente. Essa foi a nossa Dica Verde, espero que você tenha gostado e até a próxima. No próximo bloco você vai ver que além de direitos, nós também temos obrigações, viu? É daqui a pouquinho, não sai daí que a gente volta já. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Dicas de meio ambiente.
Sempre feche a torneira enquanto escova os dentes. Use as máquinas de lavar roupa e louça somente quando estiverem cheias. Prefira o uso de produtos biodegradáveis. Não jogue óleo de fritura usado na pia. Dê carona para seus amigos e colegas de trabalho. Desligue a luz onde ela não for necessária. Dicas de meio ambiente. Além de direitos, nós usuários também temos algumas obrigações junto à CAERN. Você sabia? Bom, se não, então aproveita e confere agora nessa matéria. Quando a obra de saneamento básico estiver concluída aqui no bairro Lagoa Nova, os moradores terão que fazer a sua parte. Eles também têm responsabilidades com o sistema que está sendo implantado. O nosso trabalho, a parte de instalação de redes de esgoto, do sistema de esgotamento sanitário, a gente divide em 3 grupos. O primeiro é o grupo de sistemas de coleta, que são a implantação de redes nas ruas, né? Redes e ramais nas ruas. Em seguida, a gente tem a fase de construção de estações elevatórias, que pegam esse esgoto das redes, que caminham até pontos mais baixos da cidade e bombeiam até a estação de tratamento de esgoto, que é a nossa terceira fase. Nessa estação de tratamento de esgoto estando pronta, o esgoto é totalmente tratado, clarificado e devolvido para o rio. Após a conclusão dessas 3 fases, a CAERN informa a seus clientes, através de um comunicado via fatura de água, que o sistema está pronto e que o usuário pode fazer a interligação do esgoto dele, do domicílio dele, para a rede da CAERN. A obra de saneamento implanta a tubulação de esgoto e a caixa coletora, mas é obrigação do usuário fazer a ligação de casa até a calçada. Após a notificação da CAERN, o morador tem o prazo de 60 dias para realizar o serviço. Para facilitar o entendimento, a CAERN envia uma carta como esta com orientações sobre o material utilizado e como as ligações devem ser feitas. A taxa de esgoto é cobrada na conta de água de cada usuário e pode variar entre 35% a 70% do valor total. Para aqueles usuários que, mesmo sendo cobrados, não façam a interligação ao sistema público, eles incorrem em sanções administrativas, né, como crime ambiental, pelo fato de não fazer uso da rede pública. E essas sanções que são previstas em lei são fiscalizadas, no caso nosso aqui de Natal, pela CEMURB. Bom, a gente já falou de tudo aqui no programa, né, relacionado a saneamento básico, mas eu estou aqui com Geni Formiga, que é a diretora de empreendimentos da CAERN, para trazer ainda mais detalhes. Geni, muito bem-vinda aqui ao nosso Câmara Verde. A gente já falou um pouco de tudo, né, aqui no programa, mas eu queria retomar a questão da ligação, né, da ligação entre a casa e a tubulação que a CAERN está implantando em toda a capital, né, que tem essa previsão que até 2018 toda Natal esteja saneada. As pessoas já podem fazer essa ligação, a conexão da tubulação da casa com a da rua? Em algumas áreas já é possível que as pessoas possam se ligar. A CAERN, para evitar que as pessoas façam ligação indevidamente, que aí passa a ser uma ligação clandestina e as pessoas podem ser penalizadas por conta disso, a CAERN ela sempre dá essa autorização através da conta de água. Então, qualquer usuário que receba em sua conta de água que ele está liberado para fazer ligações, ele já pode fazer. E se ele tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com a CAERN e aí a CAERN dá as orientações necessárias. Agora, conta pra gente, como é que está a situação das obras aqui em Natal, né? As obras acontecem na capital e no interior também. Qual o panorama geral no momento? As pessoas, as obras, elas se encontram, nesse período até o ritmo está meio, para a gente está devagar. A CAERN se programou para imprimir um ritmo em que ela pudesse fazer a obra e completá-la em 2 anos. Mas em função das liberações de recursos por parte da União, que eles têm sido um pouco assim inferiores aos que estava sendo previsto, nós tivemos que imprimir um ritmo menos acelerado. Colocar o pé no freio. Aqui em Natal, principalmente, nós temos quatro lotes de obras, são 4 empreiteiras trabalhando. Cada uma tem mais de uma frente, então são várias frentes. E aí você pode verificar que a cidade está em todo canto, está havendo algum movimento de máquina, de homens trabalhando, são as obras de esgotamento sanitário.
Nesse período aí de dezembro até fevereiro, houve assim uma diminuição bastante considerável do ritmo. Mas nós estamos retomando, agora a partir de março, vamos voltar a imprimir o ritmo que estava antes, porque a ideia é que a CAERN conclua essas obras até o período que está previsto, né, 2018. No caso, o prazo continua o mesmo, então? Continua o mesmo. Vamos agora acelerar um pouco, né, para compensar esse período. E no interior tem sido até mais ou menos a mesma, assim, o mesmo ritmo, não tem diminuído não. A maior dificuldade que a gente tem é mais assim, na questão do fornecimento de água. De obra não está havendo problema não, só no fornecimento de água por conta da crise hídrica pela qual o Estado está passando. Bom, deixa eu aproveitar então esse gancho, a senhora falou sobre crise hídrica. Falar um pouquinho de desperdício também, isso é um problema que persiste? Olha, e persiste sim. Nós estamos, para vocês terem uma ideia, dos 153 municípios que a CAERN opera e mantém o sistema de abastecimento de água, nós temos 20 em colapso total de água e mais de 80 com rodízio. Então, assim, cidades como Natal, por exemplo, que ainda não entrou no rodízio, as pessoas elas têm que lembrar o seguinte, evitar o desperdício, porque hoje nós temos água em Natal, mas pode ser que amanhã essa água tenha que ser dividida com outros municípios onde a gente não tem nenhuma alternativa que não seja levar água de um local que tenha para outro. Então, é importante que as pessoas se preocupem com esse desperdício. Às vezes uma torneira pingando ali 2, 3 pinguinhos rapidamente no minuto, você não tem ideia da quantidade de volume de água que é jogado fora. A gente pensa também assim que às vezes as pessoas dizem que a CAERN também desperdiça. Sim, isso é verdade. A CAERN, na hora que tem um vazamento e que ela não tem assim um tempo de resposta muito rápido, ela pode causar também um desperdício. Mas isso, a empresa vem se preparando para esse tempo de resposta ser o menor possível. Na hora que há um vazamento que é detectado, em função até do conhecimento que a equipe técnica tem dos diâmetros das redes nas ruas, eles vão dar prioridade sempre àquelas tubulações que são maiores, que aí se ficar vazando, o desperdício é bem maior. Então, na hora que tem um vazamento, às vezes as pessoas dizem, faz não sei quantos dias está vazando, mas se é um ramal, o vazamento é muito menor. Então, a gente, verifica assim, qual é o desperdício, o prejuízo menor. É correr para resolver uma rede grande. É claro que nós temos equipes para cuidar das redes que são de diâmetro maiores e também menores, mas às vezes não é suficiente para atender de imediato. E a gente até agradece quando a própria população vê um vazamento e liga para a CAERN. Para a gente isso é muito bom, ajuda bastante a gente ter esse tempo de resposta mais rápido. Inclusive tem um número para o qual as pessoas podem ligar, caso de vazamento, se quiser avisar qualquer denúncia. Existe o número que é o 115, é o número que nós recebemos reclamações, sugestões, solicitações e inclusive agora, já essa semana, a CAERN colocou em operação o call center, que é uma forma da empresa ouvir com mais rapidez as solicitações da população e tentar dar resposta o mais rápido possível. Agora, Geni, para que as coisas funcionem, né, o saneamento funcione, precisa de uma integração, né? As pessoas precisam usar um pouco da consciência, juntamente com o serviço público que é oferecido. Vocês ainda têm muito problema em relação ao esgoto, de se jogar material que não é apropriado, acaba entupindo, e aí... Porque, inclusive, tem uma estação de tratamento em funcionamento, não é isso, a Etidubaldo? Tem muito problema com isso por lá? Como é que está essa questão? Nós temos grandes problemas ainda com relação a isso, infelizmente, e falta um pouco de consciência da população na hora que utiliza o sistema de esgotamento. Então, nós temos casos de entupimento que não tem nem sentido de estar havendo entupimento, porque às vezes as pessoas confundem que coisas que deveriam estar indo para a lixeira, está indo para o ralo da pia ou para o ralo que tenha em algum ponto da casa, ou até outra coisa que eles colocam é água de chuva,
que isso prejudica bastante o funcionamento do sistema de esgotamento, porque o sistema é dimensionado para receber exclusivamente esgoto. E na hora que você joga lixo e joga água de chuva, você está prejudicando totalmente o funcionamento. A gente tem uma estação de tratamento aqui em Natal, que é ali no Baldo, e vê a quantidade de coisas que chegam e que são retidas nas grades, né? Que tem tipo assim uma primeira retenção daquilo que não deveria estar no sistema. E nas estações elevatórias também. E a gente vê que coisas que ainda conseguem passar pelas tubulações e chegam nas estações elevatórias e nas estações de tratamento. E isso é uma coisa assim que prejudica bastante. E na verdade é mais dinheiro público, né, sendo gasto aí para remoção desse material. Com certeza. Cada vez que a CAERN tem que fazer uma intervenção para retirar um vazamento ou para tirar um entupimento, é recurso público, né, que de alguma forma é coberto isso pela tarifa, mas que a CAERN poderia estar investindo em outras formas de prestação de serviço que atendesse melhor a população. Então, tem uma dificuldade para o atendimento, né, para a prestação de conta, a prestação dos serviços em si, por conta dessas questões de você ter que, às vezes, ficar refazendo o serviço, porque às vezes tem um entupimento, a gente vai lá, resolve. Aí na outra semana, no mesmo local, então é uma coisa que fica acontecendo várias vezes. Sim, a gente procura trabalhar também em parceria com outros órgãos, por exemplo, a Urbana, a própria CEMOV, quer dizer, o pessoal de trânsito a gente precisa demais da ajuda do pessoal de trânsito, porque sempre que a gente tem que resolver um problema de desobstrução, os nossos veículos, eles são grandes, eles ocupam às vezes metade da rua, é preciso haver o desvio de trânsito, quer dizer, não mexe só com a CAERN, mexe com todos uma infraestrutura que a cidade tem e que precisa se organizar, e isso é custo para a cidade, enfim, para a população, né? Porque no fim nós pagamos os impostos e as taxas que cobrem todos esses serviços. E tem que saber usar bem esse dinheiro. Com certeza. Né? Muito bem, eu acho que é isso, né? Vamos esperar aí a conclusão dessas obras para 2018, cada um fazer sua parte também, né? Importante. É isso, Janine, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Bom, obrigado pela oportunidade e estamos aí ao teu dispor. Sempre que for necessário para esclarecimentos, nós estamos à disposição. Muito bem, só repetindo o número, né, para que as pessoas possam ligar, 115. Muito o número que nós atendemos a população. Ok, é isso então. Com essa conversa, a gente encerra essa edição do Câmara Verde, mas você também pode participar mandando seu e-mail para tvcamaranatal@yahoo.com.br. Até a próxima!